Oi, Ana Paula, boa noite. Tudo bom, querida? Que bom receber você aqui. Davi dos Santos Pimentel, bem-vindo, Davi. Esse Pimentel aí é da família da Luana? Ah, que legal. Daqui a pouquinho a gente tudo bem, né, Ana Paula? Graças a Deus. Ei, minha convidada, que beleza que você já tá por aí. Já já te mando o convite, tá? Deixa eu dar aqueles primeiros minutinhos aqui, até porque eu quero te recepcionar. Ai, é filho da Luana, Davi. Super bem-vindo, cara. Que legal. Vai assistir a mãe falando aqui comigo, viu? Como eu sou feliz aqui de receber sua mãezinha comigo. Que delícia. Que bacana. Eu agora quero ver se dá pra gente fazer, enquanto a gente espera um pouquinho a galera chegando. Eu quero ver se a gente consegue colocar uma música bonita. Eu acho que dá, né? Bota no meu computador, aí a gente escuta uma musiquinha bonitinha até a gente começar. Eu tenho uma trilha aqui que eu amo, que é da novela do Velho Chico. Adoro essas músicas. Fico muito doida aqui com essas músicas. Eu acho que eu vou escolher essas aqui para de vez em quando a gente esperar um pouquinho, né? Muito bem, muito feliz. Ah lá, Zezé Rocha, eu sei que é a mãe, já aprendi. A Zezé eu já sei que é a mãe da Luana. Muito legal. O Davi, a Rosane Queiroz, todos muito bem-vindos. A gente já vai começar. A Luana já está na área, minha convidada pontualésima. Vamos ouvir mais uma história bacana, esse projeto que nasceu no nosso coração, para a gente dar voz às nossas amigas e às amigas das amigas. E agora a Luana, que era amiga só da Sol, já é minha amiga também, né, Luana? Agora a gente está junto. Que legal. Janaína Monteiro, bem-vinda. Ah, sua sogra Rosane, que legal! Eu gosto disso, sabia? Eu gosto da família que dá aquele apoio, aquela força. Eu acho maravilhoso isso. Muito bom. Que legal. Muito bem. Família reunida, né, Zezé? Giovanni Ferreira, quer dizer que você é amigo da Luana? Me conta isso. Giovanni foi meu colega de trabalho. Que maneiro! Tudo bem, Giovanni? Oi, Cris. A gente já vai começar. Oi lá, olá, como é que tá aí, Fafadias? Cris, querida. Carla Garcia. Que bacana. Bem-vindos todos. Eu tô só enchendo um pouquinho a sala pra gente chamar a nossa convidada, né? Só gente linda, né, Sol? Muito legal, muito legal. Então vamos lá convidar a nossa amiga. Já demos os 5 minutinhos iniciais. Ah, cessa som. Vamos puxar a Luana para esse bate-papo bacana. Atenção, fazer igual programa de televisão, né? Vamos receber Luana Pimentel. Oi! A gente de coisinha clara, ó, a gente nem combinou. É isso aí. Tudo bom, querida? Boa noite. Já te Boa. considero pra caramba, minha amiga. Nem te conheço Pô, pessoalmente, já te considero a beça. de infância. Isso aí. Desse jeito. Que bacana, mas você sabe que eu sou muito fã dessa coisa da inspiração que a outra amiga traz, que a outra trouxe. Né? Eu sempre digo que Isso aí. quando a gente gosta de alguém e esse alguém gosta de um outro alguém, pode ter certeza que rola bastante afinidade, porque não é possível a gente ter tantas diferenças que você vai ser amiga da Sol não vai ser minha amiga, não é possível. Verdade. Né, Verdade. Luana? Tô Que ajeitando legal. aqui porque tava.
Tava cortando meu black, não pode, né? Não pode. E eu hoje eu tô de cachinho hoje de novo, Eu porque amei, eu botei ele o mais pro alto possível. muito bem, tá muito linda. Que bacana. Então, para quem já está aqui com a gente, já tem uma galera aqui da tua família, super legal isso. Acho lindo quando a família apoia qualquer empreitada nossa. Eu acho que a gente isso dá uma força, né, pra gente, uma delícia. Aline Verdade. Rocha, boa Minha noite. irmã, Ah, que bacana. Então tem o filho, já falou, sou filho da Luana. Eu falei, ah, que delícia. ele Que tá lá nome no quarto, lindo. tão bonitinho. Muito. Qual a idade dele? 10 anos. 10 anos, já tá um rapaz, cara. Muito legal. É. Então, assim, para quem está chegando, para quem não conhece, a Luana é a minha 11ª convidada. Deixa eu ver se eu estou certinha. É, a minha 11ª convidada. E, assim, um projeto que nasceu no meu coração, ouvindo uma irmã, uma amiga falando. E tem sido uma experiência fantástica para mim. Tem sido um aprendizado enorme e um momento de muita emoção toda quarta-feira à noite, que eu tenho tido o prazer de compartilhar com várias pessoas, né, que entram, que participam com a gente. Semana passada a gente teve uma live muito bonita, muito emocionante, com amigas que me conheceram na adolescência e que permanecem minhas amigas até hoje. E assim, no final da live, o meu telefone deu um apagão e quando voltou na tela principal do Instagram, não me deu a chance de gravar a live. Eu sofri igual criança, chorei, porque eu já tinha chorado Eu muito vi, na eu live. tava assistindo, assisti todas. É, eu tinha chorado muito porque elas conheceram mamãe, né? E assim, mamãe se foi há 4 anos. E aí elas falaram muito da mamãe, do que a mamãe significou na vida delas. Uma delas está aqui, que é a Cristiane. E aí depois que terminou, que eu vi que eu não tinha conseguido gravar, mas eu chorei igual criança. Eu preciso meu filho e meu marido Ah, entrarem aqui. Calma, cara, faz outra e tal, de tanto que eu sofri. Então hoje eu tô com ele aqui paradinho. Ontem eu fiz o Cresça na Terça também, morrendo de medo dele furar. Eu falei, não, hoje eu vou ficar quietinha aqui. Quando terminar, eu já vou salvar tudo por aqui, eu não vou nem tirar do lugar. Mas tem isso. sido assim, né? Eu vou fazer de novo com as irmãs Xavier, minhas amigas, para a gente poder gravar, porque aquele papo do documentário está crescendo, sabe? A Ah, nossa legal. inspiradora está querendo que a gente faça, e eu estou topando, e estou muito feliz porque vocês vão Ah, a participar. Luciana é maravilhosa. Conta Né? comigo, vamos embora. Ai, com Vai dar um certeza. mega documentário, com certeza. É verdade, vai dar mesmo. Mulheres maravilhosas. Lu, você colocou para gente aqui como como você gostaria de ser descrita no flyer, né? E você colocou mãe preta, solo, né? Mãe solo, preta, cantora e candomblessista. Essas, É. essas marcas todas são importantes para você, né? Tanto que foram para sua Muito, descrição. muito. Não é isso, Luana? É difícil a gente se resumir, né? Eu sou expressiva, né? E Que aí, legal. eu pensei nas palavras e nas características que mais me representassem, né? E, assim, o fato de ser mãe solo, né? Que para muitas pessoas é um fardo, para mim é um presente no sentido de que o Davi é a minha melhor parte, né? Davi é meu presente. Mas não romantizando a maternidade, muito menos a maternidade solo, né? Eu queria dar um beijo, mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Meu marido entrou, minha mãe, minha irmã, minhas amigas queridas, Carla, Vanessa, muita gente está aqui. Giovanni, que é nosso amigo em comum, eu nem sabia. Um Pois amigo é, ele botou querido. aqui agora, Delaís e Luana juntas. É, Que mundo pequeno, muito pequeno, Giovanni. É amiga de uma amiga que agora é minha amiga também. isso aí, quando acabar a pandemia, a gente faz um encontro das mulheres pretas que participaram. Olha que massa. Olha, tu não sabe como é que eu já estou sonhando com isso, pensando em lugar e tudo para a gente se encontrar e se abraçar de verdade. Isso aí. Então, A o Davi professora do meu filho chegou, entrou aqui agora. o Davi chegou para encantar a sua vida mais ainda. Com E, certeza. e você hoje faz o quê? Além de cantar, você sei que você trabalha com a Sol, é isso? Vocês trabalham juntas? Isso. Eu sou assistente social, né? E no momento eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, desde 2011, né? Já trabalhei no Hospital Rocha Faria, que era estadual e hoje é municipal. E já trabalhei no sistema prisional, já trabalhei na saúde mental, rodei bastante
e a saúde é uma cachaça, né? Quando a gente entra para a saúde, eu fiquei encantada. Eu gosto de problema, né? Assistente social gosta de problema. E aí eu Cara, gosto eu de... acho isso também, sabia? Eu ia te perguntar É, isso. Isso veio de onde, esse desejo de ser assistente? Só um minutinho, Lu. Vamos dar um beijo para a Lu, que é a nossa Luciano inspiradora? chegou. Luciana É, Lima beijo, chegou. Lu. Me conta aí, de onde veio essa coisa de ser assistente social? Porque isso, cara, isso requer um dom. Pô, isso é É, um lance de cuidado com o outro constante. É como você falou, é problema o tempo inteiro. é. A gente precisa gostar de pessoas, né? Assim como você com a comunicação, eu preciso gostar de gente. E eu preciso me importar com o outro. O que está muito na moda, que é a empatia, é um princípio básico da minha profissão, né? E Exatamente. assim, eu aprendi essa questão da gente pensar no outro com meu pai, que Ai, ele que trazia. lindo. Meu pai hoje em dia mora comigo, tem 74 anos e tem Alzheimer. Foi ele que me ensinou a me importar com o outro e amar ao próximo mesmo como a mim mesmo, ou até mais que a mim mesmo. Meu pai trazia crianças em situação de rua para dentro de casa, elas dormiam do lado da minha cama, comiam o que eu comia, vestiam as minhas roupas. E assim, Que conselho tutelar isso. naquela época, né, não era tão atuante e meu pai fazia tudo na surdina. Mas assim, foi com ele que eu aprendi isso. Meu pai ia a presídios para poder conversar. Meu pai sempre queria fazer o bem para quem ele não conhecia. Meu pai sempre foi assim. Eu aprendi isso com ele. Eu acho que assim, essa minha vontade de mudar o mundo foi com meu pai, né? Minha mãe é sensacional também. Minha família toda, eu sou muito privilegiada de ter estado inserida desde o ventre da minha mãe numa família muito plural e acolhedora, né? E aí Amorosa. veio, mas a profissão mesmo, quem me inspirou foi meu pai. Cara, que coisa linda. A gente sabe que tem. Dizem que a mulher puxa mais ao lado do pai, né? Dizem, não sei se é muito isso, não, mas eu também tenho algumas características muito claras, visivelmente claras, do meu pai em mim. E aí essa coisa veio dele, esse cuidado. E que coisa interessante, quer dizer que você se acostumou a conviver com gente que você nem conhecia, nunca tinha visto, gente dormindo na Sim, sua casa. desde sempre. Meu pai pegava cachorrinhos e pessoas em situação de rua. Com os cachorrinhos ele podia ficar. Com as crianças ele chorava e tinha que devolver ou para Ah, abrigo ou para rua. E eu fiquei, me senti tocada, assim, era natural, não era, eu nunca tive estranhamento, então para mim foi natural. entendi. E que coisa linda. Eu, particularmente, tiro meu chapéu porque eu acho uma profissão linda e eu acho exatamente isso, uma profissão de cuidado. É característica principal dessa relação de vocês com as pessoas e é essa coisa da necessidade de ajudar. E mais do que isso, eu acho que isso move vocês de uma maneira que não move outras pessoas. Então, muito lindo. E aí, na sua descrição, você colocou, já falou do Davi, falou da sua profissão e você também canta. Como é que é isso? A música surgiu como? Aí vem minha mãe. Minha mãe é cantora e ela cantou, fez um show 2 dias antes de eu nascer. Então não tinha como eu não cantar, né? Minha família é toda musical. A gente faz um churrasco em casa. Por exemplo, meu aniversário, a gente está em pandemia. Eu gosto de comemorar uma semana direto e aglomerar pessoas, né? Eu gosto de gente, esse negócio. Eu sou do povo mesmo, eu gosto. Eu gosto de muita gente sempre. Minha casa é sempre cheia. Quando eu morava em casa, agora eu moro em apartamento. Mas assim, a minha mãe, ela ensinou a gente que a música é uma expressão, né? A música faz com que a gente consiga transcender, às vezes o que a gente não consegue expor em palavras, a gente expõe com a música. E eu vi no seu site, porque eu pesquisei quem me convidou, né? Eu vi seu site, seu trabalho incrível, seu trabalho também. Com relação à música, você propõe que as empresas coloquem a música nos trabalhos, né? E olha, eu sou sua fã, de Ah, que verdade. delícia! Adoro essa coisa de uma fã conversar com a outra fã. Acho isso uma delícia. Essa energia, essa troca é muito boa.
Que prazer, obrigada por você ter ido lá, por ter olhado lá. A gente está na luta, né, Luana? Cada um correndo atrás aí. Eu digo que a gente que é esse tipo de mulher guerreirona assim, a gente não corre atrás, não, a gente corre na frente dos lados, no máximo dos lados. Atrás não, porque a gente está sempre caminhando, né? E me conta um pouquinho como é que foi essa sua jornada, como é que foi essa sua história de vida sendo mulher preta. A gente tem conversado muito sobre isso, a pouca voz que vocês têm tido aqui. Depois a gente vai falar das outras questões aqui, porque a gente tem um tempinho, graças a Deus. Mas assim, me conta um pouquinho como é que foi, se tem outras irmãs, como é que foi a sua história de vida como menina preta? A minha família é numerosa, né? Minha mãe teve 2 casamentos e meu pai teve 3, né? Então somos em 5 irmãos, mas não é a família Doriana, é aquela família que cada um teve filhos em 2 casamentos, meu pai 3, e foi agregando, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho mais contato com os filhos da minha mãe, mas falo esporadicamente com os filhos do meu pai, né? Inclusive, a filha do meu pai é minha madrinha de batismo, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, para você ver como a minha família é misturada, né? Eu tenho evangélicos na minha família, católicos, candomblecistas, umbandistas, então, assim, a gente já transitei por tudo quanto foi religião e aprendi um pouquinho com cada um. Que bacana. Mas, legal. assim, outras mulheres pretas aqui falaram também dessa questão do rótulo, né? Veem muito a mulher preta como aquela mulher que passou dificuldade, que não tinha o que comer, que tinha que trabalhar e não estudar. Eu fui privilegiada porque não é uma condição da maioria das mulheres pretas, né? A gente tem resquícios da escravidão até hoje, a gente não tem iguais oportunidades, a igualdade é só na legislação, né? A gente não tem equidade, né? A gente ainda precisa das cotas, muito complicado. Então, assim, eu vivi numa família de classe média, estudei em escolas particulares, fiz a minha universidade, né, numa universidade federal, na UFRJ, não utilizei as cotas porque eu entendi que eu não precisava, no sentido de que eu consegui estudar em lugares que me possibilitaram ter uma base legal. Eu preferi deixar a cota para uma outra mulher preta, para um outro irmão preto que precisasse, né? Mas, assim, por exemplo, na UERJ, eu passei em primeiro lugar para serviço social. Não quis cursar, porque preferia o UFRJ, mas, assim, eu tive que provar que eu era pobre, porque eu marquei que eu era preta, e como estava na época das cotas, eu cheguei para conversar com a assistente social, ela, olha, você passou em primeiro lugar, mas você não é pobre, cadê sua declaração de pobreza? Eu falei, mas eu não sou pobre. Eu não sou pobre. Eu não sou rica, mas eu não sou pobre. Eu sou preta, mas eu não sou pobre. Então, assim, admiro muito a UERJ, mas naquela época, né, eu me formei há 10... Não, vai fazer 12 anos que eu me formei, gente, pelo amor de Deus. Cadê os pés de galinha? Pergunta não que eu te digo, eu te mostro onde eles estão. Que eu já tenho mais de 25 informada. Isso é bagagem, experiência. Mas aí aconteceu isso na UERJ, né? E outra coisa, né? A minha certidão de nascimento, eu sou branca na certidão, porque meu pai é branco, né? E aí ele foi me registrar. Aí ele chegou lá e falaram assim, olha, um cara branco só pode ter uma filha branca. Aí eu tô branca na certidão. Então são muitos resquícios desses preconceitos, do racismo estrutural, do racismo institucional, essas palavras que estão muito em voga agora, mas que eu senti na pele, né? Senti sim o preconceito. Então, assim, tem falas comuns nas mulheres pretas, mas tem particularidades. O que eu acho mais legal nessas lives da Laís, de verdade, é que você nos deixa livres para que a gente fale sobre a nossa trajetória e sobre o recorte que a gente quiser na nossa trajetória. Você nos dá o nosso lugar de fala e você faz essa intermediação, né, das lives, mas você deixa a gente falar sobre o que a gente quiser, né? Isso é muito importante.
Até porque assim, eu também, eu não estou no lugar de vocês, eu gosto de ouvir porque eu preciso aprender muita coisa. Meus filhos me ensinam demais, meus filhos me corrigem quando eu uso um termo que não é adequado. Eu não uso, eu falo sempre para eles, que bom que eu não uso o termo totalmente inapropriado, mas que não é mais adequado, né? Então, assim, Sim. eles me ensinam muito e eu sempre ouço, eu tive a última namorada do meu filho, foi uma menina negra lindíssima, que sempre falou, poxa, Adelaide, eu queria até ser chamada para falar alguma coisa, mas da do meu trabalho, do que eu faço, da minha Sim. profissão, ela está se formando em psicologia e tudo. Eu falei, é verdade. Não, mas sempre querem conversar sobre a questão racial, sobre isso, sobre aquilo. E aí eu falo, gente, quando pintou esse projeto, eu logo pensei, cara, eu quero que elas falem do que elas quiserem falar. E assim, Exatamente. eu acho interessante, porque vocês têm trazido, sem que eu diga que precisa, até porque não precisa mesmo, mas vocês têm trazido essas dores que eu acho bacana para que a gente entenda o tamanho disso. Porque do lado de cá a gente não consegue perceber o tamanho como vocês percebem. Né? Então, ouvir Exatamente. vocês é muito interessante. Uma outra coisa que eu achei bacana, né, que é a Luana, preta, mãe solo, cantora, e você colocou candomblessista. E aí eu queria É. saber um pouquinho por que que você fez questão de colocar, por quê? Eu já tenho uma ideia, só quero ouvir de você. Porque assim, eu sou evangélica desde que nasci na barriga da mamãe e caí dentro de uma igreja batista. Tenho assim muita gratidão por tudo que eu aprendi, pela relação que eu construí com o sagrado, com o divino, e essa relação, como você já deve ter me ouvido falar várias vezes aqui, foi uma relação que eu não vivenciei só na teoria, eu vivenciei na prática. A Cristiane está aqui, fez parte da nossa congregação lá em Rocha Miranda, no Morro do Faz Quem Quer, no pezinho do morro. Nossa igreja era uma igreja de pretos, a gente contava uma mão as pessoas brancas. Então, assim, essa relação para mim sempre foi super, super tranquila e super gostosa, né? Assim, normal, na minha cabeça normal. Eu sempre falo isso nas lives. Meus filhos é que me conduziram a ver o que estava acontecendo nos últimos anos, que para mim não era uma realidade com o tamanho e com a extensão da dor que essas pessoas sentem. Mas eu não preciso, por exemplo, por conta de trajetórias ou de histórias da minha relação com a vida, eu não colocaria, de repente, numa descrição qualquer, Adelaide, isso, aquilo, evangélica. Até, aliás, Evangélico. hoje em dia eu nem quero falar isso, Tá porque só difícil, né? a maioria dos representantes que aparecem na mídia, infelizmente, só denigrem É. a imagem e aquilo que a gente não é. Mas vocês precisam, eu acredito que precisem sim, por conta da visão que as pessoas têm, por causa da forma como as pessoas tratam. E aí eu queria que você confirmasse isso para mim. É muito essa questão de, opa, olha o respeito aqui, olha a gente aqui, não é isso, Lu? Sim, eu sou candomblessista desde que eu nasci, né? Minha mãe não é candomblessista, minha mãe ela se diz ecumênica, ela foi criada na Igreja Católica, mas ela frequentou terreiros e vários templos de várias religiões, né? Mas assim, eu hoje, né, na minha descrição, seja ela em qualquer espaço que eu for ocupar, eu me coloco como candomblessista para combater e para resistir, né? Porque nós, mulheres pretas, temos que viver resistindo, né? A gente está sempre lutando para ter nossos cabelos naturais, para poder ocupar os espaços que a gente quer ocupar, restaurantes caros, viajar, entrar num avião e ninguém ficar olhando a gente de qualquer jeito. Então, se eu vou para o aeroporto, eu vou linda, eu não vou de moletom, eu vou maravilhosa, porque eu quero causar, entendeu? Porque eu preciso falar assim, ó, querida, eu tô aqui porque eu posso estar em qualquer espaço, mas isso não é fácil, né? Uhum. Então eu sou candomblessista, mas assim, na minha infância, eu não dizia que eu era candomblessista. Porque a intolerância religiosa, mesmo eu estudando numa escola maravilhosa e Sim. acolhedora, eu não me sentia à vontade de dizer que eu era candomblessista. Então tem amigas minhas que foram descobrir agora. Mas meu filho, por exemplo, sempre disse que era. Então é diferente, o tempo vai passando, a gente tem muito que evoluir ainda, a gente tem muito que caminhar, mas hoje a gente consegue falar, tem intolerância religiosa, tem racismo religioso? Tem, né? Tem muito preconceito? Tem. Então foi como você fez essa leitura, perfeito. Você não colocaria, de repente, na sua descrição que você é evangélica, porque assim, ninguém vai te prender por você cultuar o seu sagrado. E a gente já foi muito preso, né? Eu não estou falando de um passado distante. Eu tive que fazer Não, BO, boletim de exatamente. ocorrência,
no meu preceito religioso. Eu fiz 1 ano de iniciada no candomblé, e no dia seguinte que eu saí do centro, né, do meu Ilê, que a gente chama, Ilê é a nossa casa de axé, eu saí para trabalhar já no dia seguinte, toda de branco, com as minhas iãs, que são as guias, aqueles fios de contas lindos, e toda de branco, com ojá na cabeça. Ojá é o pano de cabeça, que é tipo um turbante, e um cara me perseguiu, e me chamou de macumbeira e correu atrás de mim, no centro do Rio. Ah, aí o que aconteceu com ele? Ele era um camelô, né, um vendedor ambulante, perdeu a licença e sumiu, deve que voltar para o país de origem, entendeu? Eu não queria fazer isso, não fui eu que fiz. Foi ele que veio para o nosso país, é um boliviano, e não soube respeitar a nossa cultura, né? Então, assim, Caramba! as coisas acontecem, né? É Virou um verdade. processo, o Ministério Público investigou. Eu tenho que fazer isso, porque se não deixam a gente em paz, que assim, Delaíse, eu já fui messiânica, já fiz difusão religiosa, mas assim, a minha religião não bate na porta de ninguém para falar, pô, vamos fazer santo, vamos virar candomblessista. Não, a gente só quer cultuar a nossa fé. E mesmo assim a gente é constantemente incomodado, constantemente discriminado. E por isso que eu digo, por isso que eu afirmo que eu sou candomblessista, e a gente precisa de respeito, né? Porque os É nossos verdade. ritos, por serem secretos, alguns ritos são secretos. E aí as pessoas, por desconhecimento, acham que a gente come criancinha. Acham que a Pois gente é. faz maldade. Por exemplo, não sei se você soube, uma mãe candomblessista perdeu a guarda da filha porque Sim, a eu filha vi. foi iniciada no candomblé. Ela já Eu vi essa retomou, graças a reportagem. Deus. Mas são escândalos assim que a gente não pode deixar acontecer, entendeu? É verdade. Isso que você falou, isso que você falou sobre ter que brigar o tempo todo, ter que se defender o tempo todo, é uma situação que eu sempre digo, quando eu escuto essas histórias de vocês, eu fico assim, gente, eu tô passando por essa vida sem ter experimentado isso, porque não é historicamente isso com a gente, não de forma alguma uma vivência de qualquer pessoa que a gente converse, não existe isso. É só com os pretos. Essa história, eu fico imaginando, eu sempre falo também, eu tenho um filho de 21 anos, as mães que têm filhos nessa idade, que saem o tempo todo para isso, para aquilo, que coisa de ter que avisar, de ter que ter cuidado com a mochila, de ter que ter... Uma pessoa hoje estava falando sobre isso, não, eu tenho sempre que estar com as mãos livres, eu não posso estar com nada nas mãos, se tiver com alguma coisa na É, mão já é perigoso. Gente, que coisa infernal isso, assim, que é. desassossego, né? A gente Então, tem muito que caminhar ainda. essa luta que você diz constante, essa defesa constante, é um constante mesmo, né, Luana? É uma coisa diária, né? É. É porque por isso que eu falo, né? É uma questão de resistência. Porque a minha religião, ela não foi feita aqui no Brasil. Na verdade, ela sofreu adaptações, os escravizados, né? São outros termos, né? Não é escravo, é escravizado, porque ninguém é escravo porque quer. A gente foi obrigado a se tornar escravizado, né? Ninguém veio de excursão de cruzeiro, a gente veio de navio negreiro. Então, a gente é escravizado. É verdade. Os meus ancestrais foram escravizados e impedidos de cultuarem os orixás. Então, assim, o sincretismo religioso, que dizem que Ogum é São Jorge, né, que Nossa Senhora Aparecida é Oxum, não é nada, é só porque os meus ancestrais muito inteligentes faziam os assentamentos, que são trabalhos que a gente oferece, oferendas para os orixás, mas a gente botava os santos na frente para poder cultuar, porque os nossos senhores de engenho obrigavam e batizavam os pretos, né, para que a gente não pudesse cultuar. Porque o nosso culto sempre foi demonizado, né? A verdade é essa. Exatamente. Então, assim, eu falo muito da minha religião para que a gente tenha essa oportunidade de desmistificar. Quando a gente não conhece, a gente pode perguntar. A gente não precisa dizer que é coisa ruim, né? Que não tem elevação espiritual. Deus é um só e todo mundo tem que estar livre para poder cultuar o que quiser. A gente sabe aí que política e religião, a gente viu o quanto dá problema se a gente não souber separar, né? Então, eu muito me orgulho da sua religião evangélica, porque eu sei que o que aparece na mídia é uma parcela pequena, né? Nossa. Então, assim, é muito importante a gente dizer.
quantos trabalhos de caridade nesse tempo pandêmico, né? Aí todas as religiões fazem, isso não aparece, né? Isso não é comunicado. Então, assim, a gente tem que dizer, né? Olha, eu sou contra toda e qualquer forma de corrupção, né? Mas não quer dizer que todo evangélico seja corrupto, todo evangélico mande matar o marido, não quer dizer que todo Exatamente. candomblessista peça o marido de volta em 3 dias, porque isso não existe, tá, gente? Deixa eu falar um negocinho aqui pra vocês. Não existe, tá? Não traz marido, não traz ninguém em 3 dias, tá bom? Valeu, Luana. Eu gostei Tem que muito do recado. desmistificar. A Lu, que é a nossa inspiradora aqui desse projeto, né? Está falando sobre a vida que vocês vivem aqui, de uma luta diária, sem descanso. E a sua mãe colocou uma coisa interessante aqui, né? Que Eu é não legal estou da gente conseguindo ler os comentar. comentários. Eu estou tentando, enquanto você fala, eu presto atenção em você e vejo o que a gente pode curtir, porque já a nossa live tem que ser interativa para o povo poder participar e voltar, né, Isso. Luana? Estou tentando ler agora. A sua mãe colocou: as religiões cristãs cultuam divindades brancas e nossa representatividade é nula. Na verdade, a gente não vê mesmo, raramente. Aliás, não vê, né? Não vê. Os santos são, É, inclusive o nosso Jesus Cristo, que provavelmente não foi branco, pelos estudos mais recentes, pelos pesquisadores, alguns teólogos que a gente respeita pra caramba, em função do local que ele nasceu, da época, né? Então, assim, provavelmente não, provavelmente foi um homem de moreno para cima mesmo. E as pessoas é, ficam pintando há anos esse Jesus branco de olho azul. E aí começa essa questão muito séria, né, Luana, da representatividade, inclusive no que é sagrado, no que é divino, que as crianças não se reconhecem, não tem nada preto, né? As crianças pretas têm um exatamente. Jesus ouro, tem uma santa branca, tem um outro santo branquinho. E aí a sua mãe colocou isso aqui que eu achei muito interessante. Respeitam muito a história da mitologia, né? A mitologia É, grega. Respeitam uma série de histórias do mundo afora, e quando chega em vocês, a coisa é do demônio, é do capeta, e faz mal, e é o que você falou, não sabe pergunta, né? Eu exatamente. acho tão bom quando a gente consegue conversar, né? Quando a gente consegue É. aprender. Que A coisa diferença interessante. ela pode agregar, né? O que eu gosto muito de falar também sobre a nossa história é que a gente, em África, é sempre elevado, a gente é exaltado. Se você tiver a oportunidade, todo mundo que está assistindo, de estudar os pretos e pretas, lógico, lá tem pobreza, tem desigualdade, tem. Só que a cultura lá é exaltada. Então lá tem reis e rainhas, pretos e pretas. Então, assim, a cultura é muito mais preservada. E aqui o Brasil, infelizmente, focou muito no padrão eurocêntrico, né? No padrão Exatamente. eurocêntrico de beleza, o que é bonito é o branco, né? Aquela pele alva, aquele olho azul. Só que a população preta é mais de 50% da população brasileira. Então, fora de África, a gente é o país que mais tem população preta, né? É Então, assim, verdade. não quero obrigar todo mundo a ser de religião de matriz africana, mas vamos buscar conhecer a nossa história, porque nas escolas, mesmo com o MEC, né, que está quase sendo extinto, vamos combinar, mesmo com a lei de diretrizes e bases da educação, obrigando-se ter a discussão, né, de matriz de cultura afro, né, porque o nosso país ele é formado de pretos indígenas, né? Os portugueses vieram, os pretos vieram. E o que resultou? Né? Numa população super misturada, e isso é ótimo, mas por que a gente não exalta o que é nosso, de raiz? Nossa população indígena foi dizimada. Então, assim, a gente tem que contar para as crianças as lendas indígenas, a gente tem que contar, assim, não é só a história da Disney. Eu amo Disney, eu amo todos os filmes, eu vejo com meu filho, mas ele também conhece os itãs, que são as lendas africanas. Então é muito importante a gente contar para as crianças quem foram os reis e rainhas da África. É muito importante a gente contar quem construiu o nosso país, quais foram os indígenas que ajudaram a construir a gente, sabe? Que constituem a nossa vida, sabe? Se não fossem eles, a gente não estaria aqui. Quem veio antes de nós para que a gente pudesse estar aqui hoje numa live falando, né? Há muito pouco tempo a gente tinha censura e estão querendo voltar com ela. Então a gente tem que Exatamente. aproveitar esses espaços para falar das nossas histórias, para falar, e assim, a nossa história tem muito sangue derramado, né? Como diz o Samir Muito. da Mangueira, não tem herói não.
os heróis não são contados. Né? Não foi a Lei Áurea que deu a escravidão. Ela só assinou algo que não foi nada de libertação. Nada. Exatamente. Você liberta pessoas que só aprenderam a serem escravizados e aí você não dá nenhum sapato, nem um emprego, nem comida para que ela possa buscar algo de melhor. Exatamente. E aí você diz que é mimimi. É mimimi, vocês têm oportunidade, vocês podem trabalhar. Vai roubar para quê se pode trabalhar? Não concordo com o roubo, não, mas eu trabalhei no sistema prisional e sei que a maioria das pessoas que estão ali não roubam porque querem. O capitalismo só ensina a gente a ter. Se você não tem dentro de casa, você vai buscar da pior forma, às vezes. Então a gente tem que parar de romantizar que as pessoas são fruto da desigualdade social. Aí vai o lado da assistente social, né? De militar toda. Eu milito o tempo todo. Deixa o lado da assistente social vir, pode deixar vir, não tem problema nenhum, porque assim, eu ia comentar isso com você, a gente está em sintonia. Eu ia comentar, eu estou gostando da participação do Davi, cara, ele tá um espetáculo aqui, ó. Ele já colocou que Jesus está com a cor de uma pedra, que se for pesquisar, da cor negra. A Luciana colocou lá em cima, Davi, Jesus negro. Isso, sou muito favorável. Estuda muito. Gosto muito de estudar sobre isso. O Davi é um espetáculo. E assim, Luana, foi legal você tocar nesse assunto, porque a gente está em sintonia. Você estava falando e eu estava aqui lembrando de falar, eu quero tocar nesse assunto com a Luana. Até porque você é assistente social, você já passou por vários setores públicos trabalhando, você conhece uma realidade que eu não conheço no contato, mas só de ler, de estudar sobre. E assim, que coisa cruel, na minha opinião, né? E aí, a todo respeito, que a opinião de cada um a gente vai respeitando sempre, assim, na minha opinião, que coisa cruel essa coisa de dizer que é mimimi, que coisa cruel quando você está conversando com alguém e a pessoa fala, mas você vai negar, já me disseram isso, assim, na minha cara. Eu falei, meu Deus, que preguiça, porque eu vou ter que contar sobre a história do Brasil, aí vai me dar muita preguiça, porque viraram a minha cara e dizer assim, mas você vai discordar que a maioria das pessoas que roubam são negras? A maioria... Aí eu dá vontade de sentar assim, olha só, meu amor, você tem tempo? Porque a gente pode conversar aqui uma semana sobre a história do Brasil. Vai demorar. Porque o histórico hoje vai demorar. Eu sento para a gente conversar por que a maioria das pessoas que estão na favela são negros, por que nas nossas comunidades a gente vê mais preto do que branco, por que são as pessoas que mais têm necessidade. E a gente não está aqui, como você falou, romantizando, dizendo que não tem, porque tem gente mau caráter branca e tem gente mau caráter preto. Isso é fato, isso aí não precisa ninguém falar. Assim como tem gente mau caráter na igreja católica, na igreja evangélica, no candomblé, no espiritismo, seja onde for. A gente está falando que o ser humano é essa pessoa, essa coisa que a gente não consegue colocar um padrão, graças a Deus. Mas assim, não é a maioria. Não é a maioria, eu tenho certeza absoluta, não é a maioria. Assim como nós queremos conversar sobre isso, trocar ideias sobre isso, dar voz para quem nunca teve voz, nós não somos a maioria, mas nós temos um grupo enorme que não aparece, porque não interessa na mídia mostrar isso. Agora é meio que modinha. Você concorda comigo que agora está meio que modinha? E uma das coisas que eu mais tive medo de lançar esse projeto, que eu sabia que era do meu coração, eu sabia da sinceridade do meu coração, mas eu tinha muito medo, era de alguém achar que eu estava indo na carona embarcando na modinha do Black Lives Matter, né? A Delaís deve estar indo na carona. Aí eu pensei e falei, cara, eu vou deixar de fazer por causa desse medo. E aí, tipo assim, não vou deixar de fazer, sabe? Porque eles estão me calando também. E se eu quero dar voz para as pessoas, como é que eu vou me deixar calar? Então, pensem o que quiserem pensar. Eu estou felizona com esse projeto. Eu estou adorando ouvir vocês. Vocês têm me emocionado a cada quarta-feira. E eu queria que você falasse um pouquinho isso com esses seus lados de assistente social aí, né? Essa história da desigualdade vem há muito tempo e que acaba dando esse resultado que a gente tem hoje, que as pessoas falam que você não tem como negar. Ok, mas vamos conversar sobre isso? Manda ver, Lu, o que você tem para falar pra gente? Isso daria umas 10 lives, no mínimo, para começar a falar. Mas, assim, o Brasil, ele é um país em que a gente, durante muito tempo, romantizou, pelo fato de ter uma miscigenação, a gente romantizou, negro fica tão bem com branco, é tão legal, tem até preto que pega branca, branca que pega preto, né? E aí, resulta numa família isso, né? Então, assim, hoje a gente tem que pensar numa outra história, a gente tem que entender que o fato da gente conviver não significa que a gente vive em igualdade de fato. Então, assim, a nossa Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna, se ela fosse cumprida, a gente viveria num paraíso. Lógico que ela tem que melhorar, né? Ela é de 88.
mas ela traz muitos avanços. Ela coloca os direitos como universais. Então, assim, o assistente social, ele trabalha nessa questão de fazer a intermediação de acesso aos direitos, né? Então, Aham. eu queria muito que a minha profissão acabasse. Porque se todo mundo acessasse os direitos numa boa, não precisava ter assistente social. Entendeu? Verdade, é Então, verdade. a raiz da minha profissão é a desigualdade. O nosso país, ele foi impactado pela desigualdade porque chegaram aqui os portugueses e tiraram tudo da gente, né? Oferecendo espelho, oferecendo questões da Europa, e os indígenas acabaram cedendo porque eles não tiveram como, né? E aí depois os negros, os escravizados, também não tiveram escolha. Então a gente foi um país que sempre foi apartado dos direitos. A nossa raiz, para a gente entender o racismo, para a gente entender que os indígenas são dizimados, a gente precisa olhar para trás. A gente precisa olhar e entender como a gente foi criado e constituído, né? É A gente verdade. foi constituído. Davi tá aqui, o que foi? Ele veio para cá e tá assim, mamãe, mamãe. Então, assim, a gente foi é, constituído na desigualdade. Quando a gente não dá igualdade de oportunidades, a gente vai criar um problema enorme. O Alex está falando aqui que o convívio entre pretos e brancos não é nada fácil. E não é mesmo. Não é mesmo. Porque o que acontece? A gente, na infância, no período mais singelo de uma criança, a gente fala para essa criança que o cabelo dela é de Bombril. Não vou nem fazer É ruim. propaganda, porque essa marca fez um negócio horroroso, não sei se você soube, de lançar um Soube. produto, né? Então, assim, aqui em casa só entra palha de aço de outra marca. Então, assim, é muito cruel você falar para uma criança que ela fede, que ela não toma banho. Então, as outras histórias que as manas pretas contaram aqui muito bem, eu chorei em todas as lives, em Nossa. todas mesmo, porque é muito forte a gente tirar da criança a infância. Eu tenho que falar para o meu filho que ele não pode pegar um produto no mercado, porque vão achar que ele vai roubar. Porque o segurança que é preto vai falar para ele e vai segui-lo. Sabe? Então, eu ensino para o meu filho que ele não pode andar de mochila no mercado. Eu boto no guarda-volumes. Eu não entro com bolsa no mercado. Minha mãe me ensinou isso. Eu fui numa empresa, que eu não vou fazer propaganda, comprar uma máquina de lavar à vista. Eu entrei e não fui atendida, Adelaísa. Eu acredito você. Eu não fui atendida. Eu fui e comprei no site. Que Entendeu? Então, absurdo. assim, e as outras pessoas são atendidas prontamente. É porque olham pra gente e acham que a gente não vai comprar. Ou se a gente vai comprar pouco e não vai dar a comissão de que ele precisa. Então, assim, nós, pretos, proletários, reproduzimos o racismo porque somos ensinados a fazê-lo. Então, o segurança, ele persegue o irmão dele preto porque ele não foi ensinado a amar o irmão preto. Exatamente, os seguranças são os novos capitães do mato. A Vanessa está falando aqui. Então, assim, é muito cruel. Assim, a gente não evoluiu em vários pontos. A gente vê a polícia subindo no morro e matando. A maioria dos policiais são pretos e matam pretos. E tá tudo bem. As crianças pretas são mortas e tá tudo bem. Assim como as crianças eram estupradas lá na época da escravidão e estava tudo bem. E hoje em dia continua. A menina foi estuprada no Espírito Santo, falaram, mas ela gostava. Então, assim, a gente precisa escancarar essa nossa realidade e entender que por trás dessa nossa realidade dita, não, nós somos iguais, não, as pessoas não crescem porque não querem. Esse papo de meritocracia não dá no Brasil. Não dá porque a nossa raiz é desigual. Quando você tira a oportunidade, eu digo que assim, a gente já nasce, o médico ou a médica batem na nossa bunda, ou se for doula, tem parto humanizado como foi o meu, bate lá no nosso bumbum, e aí o que acontece? A gente já nasce Já começa competindo. chorando. A gente já nasce competindo. Porque se a gente não tiver numa escola boa, se a gente não falar mais de 2 línguas, né? Se a gente não tiver nas melhores universidades, a gente não vai chegar lá. Então não diz pra mim que é só querer, porque não é só querer. E mesmo quando a gente quer é difícil, porque minha mãe me ensinou que eu tinha que provar para as pessoas que eu era boa. Eu passava em primeiro lugar, mas eu tinha que chegar nos espaços e provar que eu era boa, né? Eu era bolsista na escola particular
Então eu tinha que mostrar, não, eu tô aqui porque minha mãe é professora, mas eu tenho que tirar as melhores notas e minha mãe me cobrava isso. Eu não podia sentar no fundão. Eu tinha que sentar no início lá das fileiras e tirar 10. Porque se eu não tirasse 10, eu não ia chegar onde eu queria chegar. Então isso é muito cruel. Isso é muito Muito. cruel. Eu tenho que mostrar para o meu filho que as pessoas pretas morrem só porque são pretas. Que as pessoas pretas estão presas só porque são presas. Então, assim, o que que acontece? Uma pessoa não é presa porque tem imunidade parlamentar. Aí a gente é preso e não tem a presunção de inocência. A gente teve o Luiz, que é músico aqui da Grota, uma favela de Niterói, que foi preso, ficou 2 dias preso. O Gustavo ainda está preso, que é um preto também, que mora no Rio, que foi preso porque ele foi confundido e reconhecido no Instagram. Exatamente. Sabe? A única Absurdo. prova foi... Isso não pode nem chamar de prova. Então, assim, realmente é difícil a gente não falar de racismo todo dia. A gente não falar de machismo e de feminicídio todo dia. Ainda tem outra coisa que eu não falei, mas a minha biografia tem mais coisa triste aí. Eu fui abusada sexualmente na infância aos 9 anos. Nossa. E outro ponto, eu sofri violência doméstica, o progenitor do meu filho me bateu e quase me matou. Então, assim, ser mulher nesse país não é fácil. Ser mulher preta não é fácil. Ser mulher preta e candomblessista, mais difícil ainda. Mas o que a gente faz todo dia é resistir. E vai ser sempre com um sorriso, sabe, nos olhos, sempre com esse sangue nos olhos e com um sorriso nos lábios, porque um sorriso negro traz felicidade, como dizia o samba, né? E a gente vai, porque ninguém derruba, não. A gente trupica, mas não cai, não. É triste, mas a gente tem que lutar e tem que É falar. verdade. O tema que você me deu para o nosso bate-papo foi resistindo para ocupar espaços. Porque, Isso aí. e aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, e aí de novo veio toda a minha história com essa experiência que eu tive de mais de 10 anos, né, nessa congregação com meu pai, e como é que, assim, quando você falou isso, eu falei, gente, que coisa interessante, porque assim, para mim, Luana, só caiu a ficha nesse nível que a gente percebe hoje, e que está sendo, que o pessoal tem dito, e eu acredito, né? O racismo sempre existiu, ele só está sendo filmado agora, por conta da facilidade tecnológica, né? Isso sempre Exatamente. aconteceu. E assim, como para mim era uma coisa tão comum no meu dia a dia, durante a semana a gente tinha ensaio, tinha um grupo chamado Elágape, que eram as meninas que cantavam, e aí a gente ensaiava. E a minha vivência, eu ia trabalhar, eu estudava à noite, quando eu chegava, a gente tinha alguma atividade para fazer, sábado sempre tinha alguma coisa na igreja, e a minha convivência era com as minhas amigas pretas, com as minhas amigas negras. Então, Por isso isso que não você tinha... é legal, assim, desse jeito, sabia? Então, assim, eu não tinha essa dimensão. E aí eu quero dizer uma coisa para você que isso me toca também muito a alma. Eu estou sendo muito sincera, muito sincera. Da mesma maneira que isso não era fato para mim, isso não me incomodava porque eu não tinha conhecimento, ainda existem algumas pessoas que, por não quererem também ouvir ou não se abrirem para o aprendizado, ainda acham que é exagero de quem reclama, de quem fala, de quem aponta, de quem resiste. E eu queria dizer, se por acaso, né, tiver alguém aqui com a gente ouvindo isso, não é mimimi, não é reclamação, não é vitimismo, não é atenção especial, é dívida alta que a gente tem com toda a história desse povo. É uma dívida alta que a gente tem com as dores dessas crianças. Né? A Yamê contou histórias aqui que a gente chorou com a Yamê, com o menino que falou que ela fedia, e como é que ela, até hoje, a Yamê não falou isso não, a Yamê foi outra história. A Aline Duarte falou sobre isso, né? O quanto ela precisava ter que colocar perfume para sair, ter que colocar roupas que ela sentisse cheirosa, enfim, histórias que doem profundamente a criança, né? Que a gente sabe que machuca muito a criança. Opa, deu uma travadinha aqui. Boa, né? Vamos de novo, vamos aguardar a Luana chegar aqui. Quanto assunto que a gente tem, né? Quanta coisa a gente tem para aprender com essa turma, quanta história que a gente tem para contar. Eita, deu um tilt aqui, Lu.
Vê se você consegue me mandar o convite de volta. Gente, o que vocês estão achando aí da conversa? Travou para vocês também? Manda um ok aí ou um coraçãozinho para a gente ver se tá bom o nosso bate-papo. Pois é, travou, né, Alex? Mas ela vai conseguir voltar. Deixa eu ver se ela tá aparecendo aqui de novo para mim, tá? Internet, né, gente? Eu sempre digo que eu gosto de gente porque com gente a gente dá um jeito de corrigir rapidinho, conversa, pede desculpa, recomeça. Mas a máquina não, né? A máquina dá esses tombos aí na gente. Deixa eu ver aqui, aguardando a Luana. Já chamei de volta aqui. Como é que tá, gente, essa conversa? Teve uma coisa que eu queria falar lá em cima. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Deixa eu lembrar aqui quem perguntou. Perguntou o que era certo falar. Se era mulher preta ou mulher negra. Oi, Michele, a gente está esperando a Lu voltar, que caiu aqui. E a gente está esperando ela conseguir voltar aqui. Deu uma travadinha. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta da amiga. Ah, mas a gente vai encerrar essa live direitinho, nem que a gente tenha que voltar, gente. Lu, tá, deixa eu aceitar o seu convite aqui. A gente vai encerrar bonitinho essa live, igual a gente faz com todas as outras, nem que a gente tenha que desligar e voltar. Vamos lá, vamos ver. Gente. Deixa eu só aproveitar, então. A gente estava falando daquelas histórias e foi a Aline que falou o quanto ela cresceu se perfumando toda por conta do trauma que o garoto deixou nela. A Aline é filha de um amigão meu, filha de um amigo meu muito querido, chamado Zazo, Eleazar, conhecido como Zazo Negro, com umas músicas lindas. Depois, se você quiser procurar na internet, você encontra Zazo o Nego. E a Aline tocou no meu coração muito quando ela falou que coisa dolorida para criança, né, Lu? E assim, exatamente. É um trauma que para tirar depois haja conversação, ajuda da família. Deixa eu contar aqui, o Alex, que é um aluno da minha mãe, tá pedindo para você chamar a minha mãe, ó. Quero ver a Zezé Rocha também em uma live. Ah, que delícia, já está convidada. Já está convidada. Zezé, você já está convidada para falar, para conversar com a gente. Michele, um beijo. Também sou sua foto. Ah, que bom. O pessoal do Ao Mesmo Tempo disse que tá amando o papo, porque enquanto você deu aquela coisinha, eu perguntei, falei, gente, como é que tá aí? Tá legal? Legal, Alex, valeu a dica. Zezé, você tá convidada, tá? Vamos ver um dia aí, eu vou fazer contato com a Luana, mando um direct para você, para ver que dia você sensacional. Contar com essa história aí de professora, contar como é que foi isso, contar essa experiência de mãe, que tem que ensinar para os filhos coisas que eu nunca precisei ensinar, se preocupar com coisas que eu nunca precisei. É impressionante. Só ouvindo vocês é que a gente consegue sentir um pedacinho dessa dor, dessa luta, dessa resistência, né, Luana? Verdade. A gente precisa falar mesmo, e não é só na terça-feira preta, né, no Black Thursday, não é. Teve aquela onda das pessoas ocupando o Instagram dos outros, e eu sabia que não ia dar em nada. Por quê? As pessoas querem marketing, agora é tudo por like, né? Eu sei que você é uma pessoa séria e entendi o seu medo de repente, até declinar em fazer o projeto, mas essa continuidade é que tem que ter. É você, numa seleção, contratar pessoas pretas. É você não escolher os seus funcionários pela cor da pele, né? Eu, quantas vezes já entreguei currículo para trabalhar em lojas de shopping e nunca fui contratada, né? Que exigiam experiência. Eu não tinha experiência porque eu era preta, porque nunca me contratavam, né? No máximo para o estoque. Eu não queria trabalhar no estoque, eu queria vender. Então, assim, complicado, né? Então, como que a gente é... Eu acho que um recado que eu queria deixar, acho que já deve estar nos minutos finais. Estamos, você acredita? 55 já. Passa muito rápido. O que a gente tem que fazer é ser antirracista. Não só porque está na moda, mas como que a gente pode ser antirracista? Foi o que a Luciana perguntou para você naquela live, né? Ela perguntou... Aí você deve ter refletido, várias. Quantas pessoas pretas você dá voz? Exatamente. Né? Então isso é que a gente tem que fazer. Ser antirracista na prática. Ah, não, mas eu não sou racista. Eu não sou racista porque eu tenho amigos pretos. Não, você está sendo mais racista por falar isso. Né? Ah, não sou racista porque eu namoro um preto.
isso não basta. Você tem que, na hora que você vir um episódio de racismo, você tem que intervir. Você tem que falar, você tem que convidar pessoas pretas para palestrar em um seminário, em um webinário que agora está na moda. Eu vejo tantas pessoas pretas talentosas e quando eu vou a eventos, ou presenciais ou online, quando tem preto tem um. O Alex, que está falando aqui, ele é da Secretaria Municipal de Saúde de Macaé, ele é da prefeitura, funcionário, ele é sempre o convidado preto para palestrar. E eu falo, Alex, cadê mais gente preta para falar? A gente não precisa falar só sobre racismo, é o que a gente estava falando, né? A gente é arquiteto, a gente é assistente social, a gente é advogada, a gente é cabeleireira, a gente é maquiadora. Né? Cadê a gente nesses espaços? É verdade, por que não nos chamam? Então a gente precisa ser convidado, porque a gente não está nos espaços porque a gente não quer, não. É porque a gente não é bem quisto nos locais. Né? A gente ainda tem, Delaís, o quartinho de empregada. É verdade. Por que a gente tem que ter quarto de empregada? Por que a empregada não pode trabalhar e sem uniforme, se ela quiser? Por que ela não pode sentar à mesa? Por que ela tem que ficar em pé esperando o patrão e a patroa comerem? Que dói muito ainda, né? Dói muito saber assim, que a gente tem essas expressões racistas que a gente reproduz. O criado mudo era um escravizado que ficava ao lado da cama, quieto, segurando os pertences do seu senhor. Entre muitas aspas, porque ninguém é senhor de ninguém. Então, assim, a gente precisa fazer uma revolução de pensamento, uma revolução de política social, de política pública. Não é cota pontual, não. É uma política de educação inclusiva e que possibilite que todo mundo possa estudar numa escola pública e passar para uma universidade e conseguir o que quer, realizar os sonhos. Eu quero preto no topo, entendeu? Então, é muito caminho ainda que a gente tem pela frente. Caramba, é muito assunto! E a gente já está com 57, que doideira! É gente, muito assunto. Eu quero agradecer, deixar você agradecer também, mas agradecer essa turma toda que participou aqui com a gente. A gente teve um grupo bem bacana, muita gente apoiando, muita gente trocando ideias com a gente, a galera colocando mãozinha aqui, batendo palma, mandando coraçãozinho, isso é muito bacana. A gente quer contribuir, a gente não quer só falar de igualdade, a gente não quer só falar de equidade, a gente quer fazer alguma coisa para que isso realmente aconteça. Eu estou muito feliz de ter te recebido, queria te agradecer por você vir. E por chamar essa turma toda, que bom te ouvir. Desejar que Deus abençoe sua vida, naquilo tudo que você desejar no seu coração, que seja bom para você, que Ele te dê isso, que Ele te ofereça isso, que você continue com a sua conexão com o sagrado, com o espiritual, que isso é importante para você, para o Davi, para todos. Muito obrigada pelo prazer e pela alegria de ter você aqui com a gente, tá, querida? Obrigada. Foi um bate-papo, eu me senti na sala da sua casa, trocando com uma amiga que eu conheço há muitos anos e eu me apaixonei por você de verdade. Eu gosto de gente e quando eu vejo pessoas inteligentes, aí eu gosto mais ainda, né? Então, assim, conta comigo o que você precisar. Eu quero muito poder ainda te encontrar e trocar com você. Queria agradecer a todo mundo, as pessoas que eu não conheço. Foi uma satisfação imensa trocar aqui com vocês nesse espaço. A pandemia nos trouxe muitas coisas ruins. Na verdade, a pandemia, eu costumo dizer que ela agudizou o que a gente já tinha, né? Porque a desigualdade ela é anterior à pandemia. Mas ela mostra em carne viva tudo de ruim que a gente tem nessa sociedade. Quem quis, conseguiu evoluir e né, valorizar os momentos que a gente tem, o olho no olho. Né? A gente não pode se ver né, na casa do outro, mas a gente tem a live, a gente tem a chamada de vídeo. Quem tem um aparelho celular, a gente está muito longe de ter o acesso à internet e à comunicação igualitária. A gente tem que parar de achar que está todo mundo no mesmo barco, porque nós não estamos no mesmo barco. Só no mesmo mar. Lu, que delícia! Estou quase abrindo outra live aqui para a gente conversar sobre as outras coisas. Querida, um beijo enorme. Beijo. Eu sempre falo que nós somos poderosas e classudas. O Instagram não derruba a gente. Então, quando chegar aos 59, a gente começa a dar tchau, beijinho para todo mundo. A live vai ficar gravada no IGTV, vai ficar gravada aqui. Depois todo mundo que comentou. E manda o link para a Lu, para ela dividir com vocês lá no YouTube de Laís Comunicação. Muito obrigada, bem-vindos todos. Muito obrigada pela presença. Beijo. Beijo, Zezé, vamos marcar a nossa. Beijo. Amanhã tem Brota na Quinta, gente. Sigam a Delaís.
Amanhã tem. É isso mesmo. Beijão, Lu. Obrigada. Tchau, querida. Beijo. Tchau. Tchau.